Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 3 distúrbios muito importantes, vamos dizer assim. Primeiro, paralisia do sono. Segundo, acne. E terceiro, osteoporose. Então, no que se refere à paralisia do sono, na medicina macrobiótica nós dividimos tudo em yin e yang. Então, os alimentos yin, já falei muito disso em vários vídeos, tá? Os alimentos muito yin, açúcar, sorvete, refrigerantes, suco de fruta, porque para fazer um suco vai várias frutas. Então o suco de fruta é mais yin do que você comer uma fruta. Além do que no suco você separa a fibra, né, da fruta. Então vai frutose pura, né? Então hoje em dia eles estão considerando que a frutose vai para o fígado, aquela coisa toda. Mas há séculos os macrobióticos já diziam que fruta é um perigo para a saúde. O excesso de fruta, principalmente se a pessoa está num clima frio, que é yin, e a pessoa fica comendo muita fruta importada, que também vai esfriar o organismo, vai causar vários desequilíbrios, doenças novas, entendeu? Coisa que não existia antigamente. Por exemplo, imagine que eu viajo agora para o Rio Grande do Sul e lá o tempo está frio, por exemplo, e eu pego e começo a tomar água de coco, que a natureza fez a água de coco nascer lá no Nordeste, no Norte, para esfriar o organismo. Porque a água de coco esfria o organismo. E o óleo de coco é a parte yang do coco e aquece o organismo. Por isso que quando tem alguma virose, assim, candidíase e certos fungos, eles gostam de umidade. Então, eu recomendo óleo de coco e não água de coco, ok? Porque há muito profissional de saúde aí fica falando umas coisas na internet que quando você analisa pela ótica do yin e yang, não bate muito bem. Por exemplo, tudo que tem cheiro é muito yin. Então, por exemplo, a arruda é uma planta muito boa para uso externo, né? Eu já vi gente ficar vomitando o dia todo e não sabia o que era, porque ficou tomando chá de arruda. Porque diz que um profissional de saúde da internet recomendou, diz que é bom para virose, para não sei o que é bom para parasita, mas tomar chá de arruda é um negócio muito perigoso, é muito ruim. A não ser que você seque ela, depois ferva muito tempo, porque tudo que tem cheiro é yin. E os alimentos yin, esses que eu já falei, açúcar, sorvete, refrigerante, sucos de fruta, frutas, principalmente as frutas tropicais, eles tendem a causar inchaço, que tudo que dilata no corpo é yin, né? Então, incha, dilata órgãos, enfraquece músculo, enfraquece tendões, deu para entender? Então, movimento é yang e mobilidade é yin. Então, paralisia é yin, excesso de yin, ok? Então, vamos analisar esse problema aí chamado paralisia do sono, em que a pessoa muitas vezes ela tenta acordar e parece que ela está paralisada, não consegue se movimentar, parece que tem um elefante sentado no peito dela, ela tenta se movimentar, não consegue, fica desesperada. E tem gente até que fala que parece que sente uma presença, não sei o quê, começa a relacionar com espiritualidade e tal. Bom, tudo está relacionado, né? Uma coisa afeta a outra. Se você está com as suas defesas muito abertas, você pode ficar com perturbação espiritual. Tá? Então, eu já vi pessoas que vieram lá no consultório, que agora não estou lá, estou em casa. Elas reclamaram que tem esse problema de paralisia do sono. Aí eu falei, tudo bem, me fala o que você come. Pá. Gente, tem pessoas que
come, por exemplo, sorvete 10 horas da noite, depois pudim, depois refrigerante, e ela vai dormir, e esses alimentos são muito energia paralisante, principalmente o sorvete. Então, ela reclama que muitas vezes acontece isso. Então, eu, na orientação, retirei esses alimentos pedi para a pessoa não usar, evitar ao máximo, se for comer durante o dia e nunca à noite, e com chás mais yang, né? Também com acupuntura, moxa, fazendo o equilíbrio do corpo energético, dá para resolver esse problema. Simplesmente para esse tipo de coisa. Eu já perdi empregos porque eu falei em aula, né? Já contei isso em outros vídeos, que banana é muito dependendo da constituição, para pelo menos 40% das pessoas de determinada constituição, a banana ela vai causar cãibra, vai causar depressão, muito embora tenha triptofano, etc. e tal. Já falei isso em outros vídeos, tá? Quem quiser ver os outros vídeos aí, que eu, principalmente no YouTube, eu falo muito sobre isso. Então, o que acontece? Quando você equilibra a alimentação dessa pessoa por esses princípios, a pessoa começa a melhorar, entendeu? Tem muito caso de depressão, que a pessoa come excesso de fruta, né? Diabéticos, você tira a fruta, as frutas, muitas vezes vai ver a glicemia começa a baixar, entendeu? Eu fiz um vídeo, né? Diabetes, como se curar a confusão dos carboidratos, né? É uma coisa bem polêmica isso. Então, o que acontece? O oposto da paralisia do sono é o sonambulismo, que em geral é excesso de yang que a pessoa come. É muita carne, muito sal, muito ovo, muito queijo, né? Manteiga também é yang, o leite é yin, ele faz um bezerro crescer, tem energia expansiva. Já o queijo é yang, geralmente vem com sal, não é? E os alimentos extremamente yang, por exemplo, a carne de sol, que ela fica no sol conservada, esses alimentos processados, embutidos, como presunto, salame, mortadela, que viola a dieta dos 6 componentes, né? Que você tem que comer um produto animal de cada vez. A mortadela, por exemplo, é uma mistura de carne de boi, carne de frango, carne de porco. Então, é um negócio terrível, né? É mais yang do que a própria carne, né? Porque eles têm muito sal, estão conservados lá. E o tempo é yang. Então, esses alimentos, quando eles ficam conservados no sal muito tempo, eles vão ficando muito yang. Muito yang. Enquanto que o sorvete, por exemplo, que ele fica pela ação do tempo, que o tempo ele é yang, ele transforma as coisas, ele vai potencializando, o sorvete é extremamente yin. Então, os antigos, gente, os sábios da antiguidade, eles sabiam que a soja era muito yin. Então, eles deixavam ela no sal, colocavam um fermento, deixava 3 anos no sal. Aí virava miso, virava shoyu, entendeu? Então, eles yangizavam, isso é um termo que se usa na macrobiótica, eles yangizavam para o alimento ficar mais equilibrado para consumo. Hoje eles sabem que a soja é muito estrogênica, né? Você, por exemplo, uma pessoa que tem muitos calores, se ela tomar leite de soja, depende da pessoa, depende da mulher, principalmente por causa da menopausa, às vezes até dá alívio tomando leite de soja, mas tem que entender muito bem, porque alimentos são remédios e remédios têm dosagem, ok? Mas dá para melhorar um caso de calores de menopausa tomando leite de soja. Mas e se der miso, shoyu? Não, aí não, porque aí a yang não tem essa ação yin, que nos dias de hoje cientificamente se fala estrogênico, né? Então o sonambulismo é excesso de yang, porque não há paralisação, pelo contrário, dá excesso de movimento, em que a pessoa levanta, sai andando aí, onde ela deveria estar repousando. Na acupuntura tem um canal
um dos 8 canais psíquicos, né, o Yang Chao Mai e o Yin Chao Mai. O Yin Chao Mai, ele, se usar o ponto mestre desse meridiano, ele faz você dormir de dia. Se ele estiver em excesso, você fica sonolento de dia, sonolenta de dia, né? Então, para dormir à noite, você pode tonificar o Yin Chao Mai ou sedar o Yang Chao Mai. Tem que ver no pulso o que é mais apropriado para cada caso, né? Então, tem gente que não dorme à noite. Eu vou até contar aí alguns segredos antigos aí, porque a pessoa come muito frango à noite. Frango é madeira, madeira gera fogo. Depois come oleaginosa junto. Oleaginosa é muito yang, sobe o fogo para a cabeça, a mente não desliga, a pessoa não dorme, entendeu? Fica tomando remédio, muitas vezes não resolve o problema da insônia, né? Deu para entender? Então tem que analisar os alimentos yin e os alimentos yang. A teoria nutricional do Ocidente, aquelas tabelas de calorias, não bate muito com o que a gente chama de alimento que gera calor e alimento que gera frio. Por exemplo, eu atendi um de uma moça em que ela falou para mim, não, mas o café tem pouca caloria. Eu falei, pode até ter, mas o café levanta o fogo. Né? Você pode ver que tem pessoas que falam assim, eu queria tomar um cafezinho, mas está muito calor. Se eu tomar café, eu vou ficar suando. Entendeu, gente? Porque o café, ele é muito tem cheiro, mas ao mesmo tempo ele levanta calor. Entendeu? Precisa saber diferenciar. Então, o café, ele sempre vai ter essa classificação. Porque no decorrer dos anos, eu acompanho isso, estou aqui no consultório, aqui do lado, há 35 anos. Falavam que o café era bom, falavam que o café era ruim, né? Falavam do ovo. O ovo é muito yang, sempre vai ser. O café é um alimento desequilibrado. Tem pessoas que têm a constituição metal, elas não têm muito problema com café. Ela toma café à noite e dorme. Mas quem é de constituição madeira e fogo, se tomar café é só problema. Porque o café, ele agride o estômago, o coração e o cérebro. Faz buracos no cérebro. Isso está publicado. Na macrobiótica não entra café. Quem quer recuperar a saúde não deve usar café. Tá? Depende da constituição, pode usar de vez em quando. E quem tem hipertensão, ansiedade, insônia, arritmia cardíaca, o ideal é abandonar o café. Vai viver bem melhor, com mais qualidade de vida e com menos medicamento. Que quando você equilibra o organismo de uma pessoa, naturalmente ela não consegue mais tomar medicamento. Já tive paciente aqui com depressão, depois de uns 3, 4 meses de dieta e tratamento, uma vez por semana, acupuntura, moxa, equilibrando, sedando onde está em excesso, tonificando onde está em carência, a pessoa fala assim, não estou mais conseguindo tomar medicamento. Aí eu falei, tudo bem. Você informa aí o seu psiquiatra aí que te receitou o medicamento e vamos ver se ele tira, né? Porque o teu organismo não quer mais. Quando você equilibra o organismo, a pessoa não aceita mais tomar medicamento. Tá? Segundo item de hoje, acne. Então, o que acontece na acne, gente? Essa parte aqui, essa parte aqui, as bochechas, vamos dizer assim, elas têm uma relação muito direta com os intestinos e com o coração também, mas mais intestinos. Então, se tem putrefação intestinal, vai aparecer acne aqui. Ok? Então, a pessoa come lá bastante carne, em seguida ela joga açúcar por cima. Aí vai dar putrefação intestinal. E o que acontece? Muita toxina nos intestinos, aparece acne aqui. Se você limpar o intestino, recomendando comer certas raízes que limpam o intestino, mudando a alimentação da pessoa, passando, por exemplo, cada caso é um caso, mas de um modo geral, pomada de própolis, passando determinados óleos, aquilo vai sumindo e resolve o problema. A visão da medicina chinesa é sempre holística. Mas acontece que, na visão da medicina ocidental, existe bactéria envolvida. Então,
pessoa acaba entrando nos antibióticos para tratar acne, gente. Entendeu? É um negócio assim que você tem que pensar bem, né? E tem uns outros medicamentos aí que as pessoas tomam que tem que até ficar fazendo controle, fazendo exames para ver se não vai lesar nada. Gente, será que precisa disso? Com certeza não. Com certeza não. Entendeu? Porque o que acontece? Não é carboidrato, gente, é açúcar. Eu distingo essas duas coisas, porque se a pessoa comer carne junto com, por exemplo, arroz integral e alguns legumes, o arroz integral é dito que tem carboidratos, mas é diferente. É diferente de você comer carne e jogar açúcar branco por cima. Aí a coisa é bem diferente, tá? Então, o que acontece? A forma de tratar é bem diferente, tá? O terceiro item de hoje, osteoporose. O alimento mais antigo, o remédio mais antigo que eu já ouvi falar para tratar a osteoporose é pó de casca de ovo. Até na medicina ayurvédica já vem isso de lá também. Na medicina chinesa também tem gente que usa, é uma coisa muito antiga. Então, o que acontece? A pessoa separa as cascas de ovo, de preferência caipira, orgânico, de galinhas que não são massacradas, né? Que é criada solta, que pega sol, que tem uma vida decente, né, gente? Uma galinha que vive em condições assim de muito estresse, um sofrimento tremendo, tomando muito hormônio para crescer rápido. Não é nem bom comer esse tipo de carne, né? Se a gente for analisar friamente, é complicado. Inclusive os ovos, né? Mas se você achar ovo caipira, é melhor. Separa aí as cascas, põe para assar no fogo, para ficar bem assim, ressecado, bem eliminar toda e qualquer umidade que possa ter. Depois bate no liquidificador e põe esse pó na comida. Esse é um dos tratamentos mais antigos, né, para tratar osteoporose. Tem também a dolomita, que já vem da natureza com cálcio e magnésio, porque usar cálcio sem magnésio é como yin sem yang, né, gente? Um precisa do outro, né? Também é interessante usar. Eu costumo recomendar para quem tem esse problema mais mulheres, né? Tem homem com osteoporose também, dá mais em mulher. Assim como fibromialgia dá mais em mulher. Tem doença que dá mais em homem, tem doença que dá mais em mulher. Então, o que acontece? Para quem não é vegano, eu recomendo peixe seco, iricô, né? Gergelim, entendeu? De preferência aquela tahine integral, porque o gergelim ele tem cálcio de origem vegetal, né? 2,5 vezes mais cálcio que leite, inclusive. E o cálcio de origem vegetal, ele realmente vai bem para o osso, entendeu? E o mais incrível é que há 30, 40 anos atrás, todo mundo dizia para comer leite, para comer queijo, beber leite, usar laticínios por causa do cálcio, sendo que o cálcio do leite, a maioria não vai para o osso, a biodisponibilidade é reduzida, bem reduzida, e o pior é isso, dependendo do organismo da pessoa, em vez de ir para o osso, para o dente, esse cálcio ele começa a ir para tecidos moles, começa a ir para articulação, mas não deveria estar lá, né? Se vai para a válvula cardíaca, a coisa complica, né? Então, muita gente tem aí calcificação nas articulações, nos músculos, então começa a dar um monte de problema. Mas geralmente é por causa dos laticínios, porque na macrobiótica não usa laticínios. Eles falam que é uma violação da ordem natural do universo, não usa. E ponto final. E isso há 40 anos atrás a gente falava para os orientadores macrobióticos, os mestres que tinham por aí, pô, mas e o cálcio do leite? Eles falavam, tira cálcio do leite vegetal, olha a fulana lá, está com 80 anos, fez densitometria, não tem osteoporose, ela não usa laticínio, então
Eu sempre fiquei com isso um pouco, uma pulga atrás da orelha. Mas o que acontece? As pesquisas modernas, o mundo está globalizado, eles começaram a ver que na China, na Tailândia, um monte de país aí, que eles não consomem laticínios, eles têm muito, muito menos osteoporose do que na Europa, que são grandes produtores e exportadores de queijo. Por exemplo, Itália, né? Dinamarca, Holanda, né? Países que exportam queijo. Tá? Lá é onde mais tem casos de osteoporose. Isso também está publicado. Tá? Então, eu conheci também muita gente que sempre bebeu muito leite, comeu muito queijo, muito laticínio e teve que trocar lá o cabeça do fêmur, né? Botar prótese, né? Então, isso é muito interessante. Eu estava também vendo o livro do Dr. Hiromi Shinya, que é uma das maiores autoridades mundiais em intestinos, onde ele fala que diverticulose não existia no Japão. Desconhecido esse problema lá. Mas nos japoneses que migraram para os Estados Unidos, como mudou a dieta, começou a aparecer nos japoneses que moravam nos Estados Unidos. Deu para entender? Ele conta também no livro dele que quando ele era criança, o Japão começou a adotar a alimentação ocidental. E começaram a usar laticínios e tal. E hoje tem muito mais osteoporose no Japão do que quando ele era criança. Esse cara, ele fez a primeira cirurgia de pólipo sem bisturi. Ele foi para o Japão, pediu para um engenheiro lá fazer lá um instrumento lá do jeito que ele pediu lá, com uma microcâmera e não sei o quê. Aí ele fez lá, ele trabalha 6 meses nos Estados Unidos e 6 meses no Japão. Então, muito interessante o livro dele. Então, ele fala que ele estudou medicina oriental também, né? Então, ele fala que o animal carnívoro tem um intestino menor, né? Isso aí é típico, isso o pessoal da medicina chinesa fala isso também há séculos, né? A maioria deles fala isso, que os animais carnívoros têm um intestino menor, comparado com o animal herbívoro. Tem um intestino bem maior. Eles falam que é justamente para a toxina da carne ir embora logo, porque a carne tem muita toxina. Quem come muita carne, se não comer a carne que é muito yang, se não comer o seu oposto para equilibrar, ou seja, alimentos de origem vegetal, para dar um equilíbrio, aí fica bem complicado, né? Por exemplo, na dieta dos 6 componentes, esse livro aqui, que eu estou traduzindo ele para o inglês, inclusive, e tem um aluno meu de acupuntura que ele está indo para a Itália, porque ele é italiano, ele está traduzindo também para o italiano. Então eu explico nesse livro que a gente precisa sempre fazer o equilíbrio do yin e yang, mas pensando em termos alimentares, considerando conceitos nutricionais. Por exemplo, a carne é muito yang. Ela é rica no que? Basicamente, sem muito detalhe. Carne, queijo, ovo, manteiga, eles são ricos no que, basicamente? Gorduras, proteínas, vitamina B12. Não tem fibras. Reino vegetal é o oposto. Rico no quê? Ricos em potássio, porque eu acho muito estranho a gente fazer suplementação de potássio, porque o reino vegetal inteirinho é riquíssimo em potássio. Né? Vitamina C, que os alimentos de origem animal não têm. Fibras, riquíssima em fibras, reino vegetal, que nos produtos animais não tem. E você, combinando esses dois, você consegue ter um bom equilíbrio. Mesmo para quem come carne, tem que comer carne com vegetais junto para dar um equilíbrio. Ok, gente? Então, como vira e mexe me pedem para falar sobre o yin e yang, eu já falei em vários vídeos, né? Quem quiser conhecer bem esse assunto, eu fiz um vídeo chamado A Origem de Tudo, Relembrando Conceitos.
onde fala do Wu-Ji, sem polaridade, que gerou o Yin Yang, que gerou tudo que existe, coloca os 12 teoremas do Yin Yang, porque quando vai formular muitas vezes uma composição de ervas medicinais, você tem que saber, se o paciente está muito Yin, você tem que dar ervas mais Yang, se o paciente está muito Yang, tem que dar ervas mais Yin, aí entre os 5 elementos, né, gente? Então, não é à toa que nós temos 2 mãos, né? Uma é Yin, outra é Yang. Dentro do Yin Yang tem os 5 elementos. Por isso que nós temos 5 dedos que correspondem aos 5 elementos, né? Madeira, fogo, metal, água e terra. Tá, gente? Então, eu quis fazer esse vídeo para mostrar como é o tratamento pela medicina macrobiótica e ensino também no YouTube os treinamentos, porque o paciente ele tem que fazer lição de casa, tomar os chás, fazer a dieta, fazer os treinos indicados, seja de Taoyin, que é a meditação, ou seja, algum treinamento específico. Então esse é o tratamento básico da Clínica Miracle. Tá bom, gente? Então, se cuidem, desejo um forte abraço a todos, todas, e tenham um excelente dia.